Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia, professor. Bom, Renan, beleza? E aí, o que vocês mandam de bom, pessoal? Como é que tá indo a lista 2? Sucesso? Estamos quase chegando na lista 3, hein? Até o fim de semana eu solto a lista 3. Ah, é verdade, Renan. Eu já soltei a lista 3. Esqueci, é verdade. Eu ia revisar no fim de semana, mas eu vi que não precisava. A lista 3 já está no ar, é verdade. Vai, Raicen, vai ter uma aula de correção da lista 2 também. A gente vai fazer isso daí. Eu acho que segunda ou quarta, talvez. Estou pensando ainda exatamente quando que eu vou encaixar. Beleza, pessoal, vamos começar então. Eu quero começar concluindo o que a gente discutiu na última aula, misturando vários dos conceitos que a gente viu, tá? Para resolver um problema, que seria o problema de planos inclinados mais polias. Né? Então, se minha memória não me falha, eu posso até olhar aqui. A gente terminou a última aula falando, deixa eu ver. Isso, a gente estava falando um pouco da força normal, né? Perfeito, e planos inclinados. Show. Então, agora eu quero colocar um problema que vai misturar tudo para a gente. Então, assim, ó, eu vou considerar um plano inclinado, tá? Aqui. Ele tem um ângulo θ. E eu vou considerar que tem um bloquinho aqui, tá? De massa M1. E esse bloquinho, ele está ligado num outro bloco, aqui de massa M2, por meio de uma corda e uma polia. Então, eu tenho aqui uma polia presa aqui na parede, e eu tenho uma corda aqui, que liga nesse bloquinho aqui. Ok? Então, estou desprezando atrito. Tá? E a pergunta é o que vai acontecer aqui? Esse negócio vai deslizar para um lado, vai deslizar para o outro, etc. Então, esse é o tipo de problema que a gente vai tratar aqui sem o atrito. A gente vai falar sobre o atrito um pouco na aula de hoje e bastante na próxima. Todos esses problemas podem ser refeitos, incluindo o atrito. Tá? Então, ou seja, dá para refazer tudo, levando em conta agora a força de atrito. A gente vai chegar nesse ponto. Mas, para começar, a gente vai assumir que não tem atrito. Então, essa superfície aqui é super lisa, né? Ela não o bloquinho M2 ele consegue deslizar sem atrito. Né? Então, aqui, esse problema é legal porque ele vai permitir que a gente use vários dos conceitos que a gente viu na última aula. O conceito de força normal, o conceito de polias, o conceito de cordas inextensíveis e assim por diante. Então, o que é conveniente para discutir esse problema é usar referenciais diferentes para cada um dos blocos. Então, eu vou considerar uma situação assim, ó. Né? Ou seja, eu posso colocar talvez aqui um x2, sei lá. Eu vou considerar dois referenciais diferentes, um para cada bloco, tá? Porque esse cara aqui, o movimento do M1, ele é inclinado aqui, o movimento do M2 é para baixo. Então, é mais conveniente usar referenciais diferentes para cada um. Se o sistema como um todo estivesse se movendo com aceleração, você diz sistema incluindo
o plano inclinado, Renan? Ou seja, sei lá, se isso daqui tiver dentro... Isso, dá para tratar isso sim. O melhor jeito de tratar isso é usando aquela ideia de referenciais não inerciais. A gente vai falar sobre isso daqui a algumas aulas, tá? Talvez semana que vem ainda, não sei. Ou seja, é como se isso daqui estivesse dentro de um carro acelerado, né? Aí dá para tratar assim. A gente vai ver como fazer. Então, vamos tentar escrever agora as leis do movimento para os blocos M1 e M2 separadamente. Então, lembra, aqui a brincadeira a gente começa fazendo um diagrama de forças, então eu vou até deixa eu colocar isso aqui. Eu vou até fazer aqui uma checklist de como que a gente aborda esse tipo de problema, né? Que é bom para treinar. Então, o primeiro passo é sempre um diagrama de forças. Ou melhor, né? Vamos começar do começo. O primeiro passo é a escolha de referenciais. Então, já fizemos isso. Escolhi esse referencial aqui para M1 e esse referencial aqui para M2. O segundo passo é o diagrama de forças para cada corpo. Então, vamos fazer isso daí. Aqui está o meu bloco. Opa. Aqui está o meu bloco M1. Né? E quais forças eu vou ter sobre ele, então? Então, eu tenho aqui para baixo a força da gravidade. Né? E eu tenho, atuando sobre ele também, a força normal aqui. Né? Então, e para o bloco... desculpa, e eu tenho a tensão na corda, né? Então, eu vou ter também aqui uma tensão na corda T1. Então, tem aqui a tensão nessa corda aqui. E da mesma forma, para o bloco M2, eu tenho a força da gravidade aqui. E eu tenho uma tensão T2 aqui. Fica um pouco a critério de vocês, tá, pessoal? Se vocês querem desenhar esses bloquinhos separados, que nem eu fiz aqui, tipo, fora do desenho, ou se vocês querem colocar essas flechinhas aqui no próprio desenho, que nem a gente fez um pouco na última aula, né? A gente já desenhava as flechinhas no próprio esqueminha aqui. Isso vai um pouco de gosto, tá? É porque, quando tem muitos corpos envolvidos, às vezes vale a pena você isolar os corpos, né? Então, você coloca cada um aqui separadamente e foca nas forças que atuam em cada um deles, tá? Isso é só para ser um pouco mais conveniente. Então, o terceiro passo agora é escrever a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Eu tenho aqui M1A1 igual. Agora sim a gente vai ter que entrar na parte trabalhosa. Escrever qual que é a segunda lei para cada corpo. Então, aqui eu tenho, como eu estou usando esse referencial aqui, Y1, a normal está para cima, então eu tenho N na direção J, e a tensão T1 está na direção I. Tá? E aí também eu tenho a força da gravidade. A força da gravidade a gente já tinha visto como escrever ela, né? Eu vou refazer isso aqui pequenininho. Então, lembra, a força da gravidade, eu tinha que usar aquele truque que eu colocava aqui mg, aí eu tinha alguma coisa aqui vezes i, mais mg, alguma coisa aqui vezes j. E eu tinha que decompor esse vetor aqui angularmente, né? Então, primeiro eu pego essa flechinha, eu coloco ela aqui, e eu reparo que, então, as duas componentes vão ser negativas. Né? Então, esse cara aqui vai ser negativo, e esse cara aqui vai ser negativo. E depois eu vejo o que acontece quando θ é igual a zero. Se θ é igual a zero, a força é na direção y. Então, o y tem que ser cosseno, ou seja, isso aqui tem que ser E menos mg seno θ, na direção i, menos mg cosseno θ, na direção j. Tá? Então, vou colocar aqui, menos mg seno θ na direção i, menos mg
cosseno θ na direção J. Então, separando componente a componente, eu vou ter na direção I uma competição entre a tensão e a força da gravidade, e na direção J eu vou ter uma competição entre a normal e a força da gravidade. Então, olha só, isso é intuitivo, né? Olhando para esse bloco aqui, se eu olho nessa direção aqui, inclinada no plano, eu tenho a gravidade empurrando o bloco para baixo e eu tenho a tensão puxando o bloco para cima. É que nem se você estivesse fazendo uma escalada aqui, né? Se esse bloco é você está escalando uma montanha, a corda está te puxando para cima e a gravidade está te puxando para baixo. É exatamente essa competição aqui. Agora, aqui os seus pés estão apoiados na montanha. Então, você tem a gravidade te puxando para baixo, mas o chão não permite que o bloco afunde, né? Então, daqui a gente vê aquela questão do efeito coringa da normal, né? Então, você tem aqui o efeito coringa da normal. É impedir que esse bloco tenha uma aceleração nessa direção, né? Ou seja, a normal impede que o bloco afunde aqui. Então, ou seja, a ideia é impedir que A1y seja negativa, a componente y dessa aceleração aqui seja negativa. Portanto, a gente tem que a normal tem que valer mg cosseno de θ. E aí daqui, então, ou seja, a gente vê que a aceleração A1 ela é simplesmente A1 na direção I, né? Só tem aceleração na direção I, com M1 A1 igual a T1 menos mg seno θ. Então, esse daqui ó, é a equação de movimento para o bloco M1. Tá? Você vê que a gente não falou nada ainda sobre o que essa tensão está fazendo, o efeito da polia, nem nada. A única coisa que a gente usou aqui foi o fato de que esse chão é duro e, portanto, o bloco não afunda. Ele só anda nessa direção. E, portanto, eu tenho T1 menos mg seno θ. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Beleza. Então, agora a gente faz o mesmo para o bloco M2. Então, aqui é para o bloco M1. E agora aqui a gente faz a mesma coisa para o bloco 2. No bloco 2 é mais fácil, porque eu só tenho o movimento na direção vertical, né? Então, a aceleração A2, ela é vertical. Eu não preciso nem me preocupar com vetores, se eu não quiser, né? Eu posso já escrever direto aqui as componentes para ser um pouquinho mais simples. Eu tenho M2. Desculpa, gente. Aqui faltou, né? Aqui esse MG é M1G, né? Perdão. M1G. M1G é M1, né? Não é M. M1G. E aqui M1G. Porque aqui no bloco 2, né? Eu vou ter M2G para baixo e a tensão T2 para cima. Tá? Então, essa daqui vai ser a minha equação do bloco 2. Ok? Então, esse daqui é o meu primeiro passo do problema. Tá? Ou seja, aqui eu tenho agora as leis do movimento, onde eu já incluí até o efeito da normal. Tá? Então, vou até colocar isso daqui aqui, segunda lei de Newton, 4, efeito da força normal. Tá? Vocês veem que a força normal, ela representa um vínculo, né? A gente já tinha falado na aula passada sobre essa ideia de vínculos, que a gente tem a lei de Newton para os sistemas, mas a gente tem vínculos que restringem o movimento desse meu sistema. Um desses vínculos é esse efeito coringa da normal. Tá? Só que a gente tem também outros vínculos aqui, né? Mais outros vínculos. Quais vínculos a gente tem?
E o que a tensão significa, Raicen? O que você quer dizer por tensão? Isso, mas o que isso implica? Que tipo de vínculo isso implica? T1 igual a T2. Então, beleza. Agora a gente tem aqui o vínculo de estar usando uma corda inextensível. Né? Então, se a gente está usando uma corda inextensível, a gente tem que... O módulo das tensões tem que ser igual. Perfeito. Só isso? Acabou? Por que, Lucas? Por que eu tenho uma restrição entre as acelerações? Boa, gente. Perfeito. Então, a aceleração é transmitida pela corda. Leonardo, e essa questão, se é A1 igual a menos A2 ou A1 igual a mais A2? Isso daí tem que ser determinado problema a problema. Tem a ver com a direção dos referenciais. Eu escolhi os meus referenciais aqui para fazer uma linha. O x1 vem aqui e vira y2, tá vendo? Então, na verdade, o vínculo aqui é que A1 é igual a A2, porque se o A1 é positivo nessa direção, então o A2 também é positivo nessa direção, porque esse y2 está apontando para baixo, né? Se eu tivesse escolhido esse y2 apontando para cima, aí seria o que você falou. Perfeito, Leonardo, isso aí. Então, eu tenho mais um vínculo aqui, que é que A1 igual a A2 igual a A. Então, com isso, eu chego em duas equações, M1A igual a T menos M1G seno θ, e M2A igual a M2G menos T. Tá? Agora eu sei que eu estou bem, né? Eu sei que eu estou tranquilo. Por quê? Porque aqui eu tenho duas equações para duas incógnitas. Então, se eu tenho duas equações para duas incógnitas, agora eu posso resolver. Se eu não imponho esses vínculos, eu não tenho como resolver o problema, né? Agora dá para resolver. Então, a gente pode, por exemplo, fazendo 1 mais 2, se a gente soma as duas, né, vai ficar assim, M1 mais M2 vezes A, igual a M2 menos M1 seno θ vezes G. Ou seja, a aceleração A é M2 menos M1 seno θ sobre M1 mais M2 vezes G. Beleza? E o que significa esse resultado? Vamos analisar isso daqui. Né? Então, deixa eu colocar esse cara mais para o lado aqui. Então, vamos analisar e tentar entender um pouco melhor o que isso significa. Então, não, essa cor é muito clara. Peraí, vou colocar essa aqui. Então, o que isso significa? Em primeiro lugar, note o seguinte: A é uma fração de G. Tá? Então, de novo, a ideia é que, como você tem os dois pesos, né, um fazendo... É aquela ideia do contrapeso, né? Um sistema está fazendo contrapeso para o outro. Então, a aceleração agora é menor, né? Ou seja, essa aceleração não é queda livre com aceleração g, mas é uma queda com uma aceleração que vai ser uma fração de g. Esse número aqui, ele é menor do que 1, né? Ou seja, isso daqui, ou seja, deixa eu colocar de outra forma aqui. A é menor do que g. Tá? O que mais que a gente pode ver disso daqui? A pode ser positivo e A pode ser negativo. Pode ter os dois casos, né? Ele vai ser positivo se M2 for maior que M1 seno θ. Então, você vê que
a inclina... Oi, Fernando? Fernando participou. Você vê que a inclinação do bloco aqui Oi, professor, importa, foi né? sem querer. Oi, Fernando? Desculpa, foi sem querer. Desculpa atrapalhar. Não, sem problema nenhum. A inclinação do bloco aqui importa, né? Você vê que quando θ igual a 90 graus, aí a única coisa que vai fazer diferença aqui é se M1 é maior que M2 ou não, né? Mas quando o bloco tem uma certa inclinação, a inclinação agora importa. Então, por exemplo, essa massa aqui pode ser super pesada, né? E essa daqui não tão pesada assim, mas se a inclinação não for muito grande, eu posso ter esse M1 seno θ pequeno. Então, apesar da massa ser pesada, M1 seno θ pode ser pequeno. E aí, se ele for pequeno, eu posso, com uma massa leve, empurrar uma massa pesada, né? Ou seja, se mesmo tendo uma massa, às vezes, aqui mais leve que essa daqui, eu sou capaz de usar essa massa M2 para puxar essa massa M1. Tá? Então, eu consigo empurrar uma massa M1 usando só a força da gravidade e uma outra massa M2 que é mais leve, porque eu tô fazendo uso dessa inclinação aqui do plano. E outro caso interessante também é o caso onde seno de θ igual a zero, né? Você vê que se seno de θ igual a zero, esse plano inclinado é plano, na verdade. Então, essa massa M1 ela está numa mesa aqui. É tipo assim, você tem uma mesa e aí você tem uma outra massa aqui que está puxando ela. Então, você vê que, como não tem atrito, qualquer massa M2 é capaz de puxar a massa M1. Né? Isso é interessante. A gente pode até escrever isso aqui. Se θ igual a zero, se θ igual a zero, a aceleração é sempre positiva para qualquer M1, para qualquer M2. Então, é tipo assim, eu posso ter aqui, olha só, aqui a gente vai começar a ver que as coisas ficam um pouquinho estranhas, né? Essa massa pode pesar 1 tonelada e essa massa pode pesar 1 grama, né? Se essa inclinação é zero, eu, a princípio, conseguiria usar essa massa de 1 grama para empurrar uma massa de 1 tonelada. É claro, por que isso está tão estranho? Porque a gente não está considerando o atrito, né? O atrito vai depender do peso desse cara aqui. Então, se essa massa pesa 1 tonelada ou 1 quilo, vai fazer toda a diferença quando tiver o atrito. Mas se não tem atrito, o deslizar por essa superfície aqui não tem nenhum custo, né? Ou seja, não requer nenhuma força. Então, a princípio, com qualquer massa M2, eu conseguiria fazer o sistema deslizar. Oi, Gabriel. Isso, Gabriel. Na verdade, aqui, esses dois referenciais, eles estão parados um com relação ao outro. É só uma questão de orientações, né? Ou seja, esse referencial está rodado com relação a esse. Eu não precisava fazer isso, né? Isso não é necessário. Eu só faço isso porque eu sei que os dois movimentos são unidimensionais, né? Ou seja, eu tenho um movimento aqui que é em uma dimensão, mas é uma dimensão inclinada, e aqui eu tenho um movimento que também é em uma dimensão, mas é uma dimensão vertical. Né? Então, são, na verdade, dois movimentos unidimensionais. Se esses blocos fossem, por exemplo, planetas, imagina que isso daqui são planetas que estão orbitando, sei lá, duas estrelas orbitando uma em torno da outra, alguma coisa complicada. Aí, provavelmente, eu acabaria usando o mesmo referencial para as duas. Mas aqui, como eu tenho dois movimentos unidimensionais, é mais conveniente eu usar um referencial para cada uma. Mas eles estão parados um com relação ao outro, esses referenciais. Eles não estão andando. Eu poderia estar andando se o problema precisasse. Ou seja, não teria problema nenhum com relação a isso. E sim, eles são ambos inerciais. Perfeito isso daí. Mas o que é mais importante aqui no fundo, é a orientação do referencial, né? Ou seja, que esse cara está rotacionado com relação a esse. Quando a gente falou de referenciais inerciais, a gente fala que um referencial está andando com relação ao outro. E aqui o que está em jogo é um referencial orientado, rotacionado com relação ao outro. Tudo bem, pessoal? Por último, o que a gente pode ver aqui é o seguinte: suponha que você agora tem, as massas estão fixas. Como assim, Sônia, uma corda mais curta?
enquanto a Sônia vai digitando aí, deixa eu só dizer, eu não sei se isso aqui vai responder sua pergunta. Oi. Perfeito, Sônia. Então, é verdade. Nesse tipo de problema, em geral, a gente imagina que a corda não faz parte da brincadeira, né? Onde é que entra a corda aqui? A corda entra nas distâncias percorridas entre esses objetos, né? Então, o que a gente meio que está imaginando é que esse plano ele é bem, bem longo e essa corda ela é muito, muito, muito longa, né? De tal forma que a gente consegue considerar, pelo menos por algum intervalo de tempo, que esse cara está deslizando aqui tranquilamente, esse cara está deslizando aqui. Você teria, a princípio, outros vínculos para considerar, que seriam vínculos relativos ao fim do movimento, né? Ou seja, a ideia é que esse movimento que a gente está descrevendo, ele vale por um certo intervalo de tempo. Ele vale até um certo ponto, né? Uma vez que as coisas começam a chegar perto das bordas aqui, a gente tem que rever esse movimento. Então, isso são vínculos adicionais que a gente poderia colocar na teoria, mas a gente não está colocando aqui. Então, a gente poderia ter, por exemplo, a massa M1 chegar na borda, a gente poderia ter a massa M2 bater no chão, e assim por diante. Isso são outros vínculos, né? Então, a ideia é que essa aceleração, ela vale enquanto a gente não atingir esses outros vínculos, né? Ou seja, supondo que a gente não atinge esses outros vínculos. Se em algum momento a gente atingir eles, a gente teria que levar isso em conta. Por exemplo, a gente pode dizer que, sei lá, esse cara está a uma altura H do chão, então quanto tempo vai demorar para ele atingir uma altura H e assim por diante. Então, Carlos, boa. Se a corda tivesse massa, isso ia alterar sim o movimento. A gente está supondo que a corda é inextensível e de massa desprezível. Obrigado. Eu vou colocar assim, só corda ideal, tá? Como é que a gente sabe que isso alteraria o movimento? A gente sabe que alteraria o movimento porque imagina que essa massa M2 está puxando o bloquinho M1. Então, se a corda tivesse um peso, fosse, por exemplo, uma corrente, essa massa M2 vai estar puxando um peso muito maior, porque ela está puxando o bloco M1 e mais o peso da corrente. Tá? Então, teria que levar isso em conta também. E, Raicen, deixa eu ver a sua pergunta aqui. Você pode, Raicen, porque, na verdade, essa é uma ótima pergunta. A gente não está somando equações, tá? O que a gente está fazendo, a gente está impondo vínculos. Então, olha só, isso daqui é uma equação para um bloco no referencial. Isso daqui é uma equação para outro bloco em outro referencial. Até aqui, digamos assim, não tem conexão nenhuma entre os blocos, né? A gente não impôs que existe nenhum vínculo entre os blocos. E aí, quando a gente faz isso daqui, a gente agora está impondo um vínculo físico. Então, a gente está olhando para a figurinha aqui e falando, não, tá, se esse cara sobe de tanto, então esse cara tem que descer de tanto, porque a corda não estica, e, portanto, eu tenho que ter que a aceleração de um igual a aceleração do outro, etc. Então, agora a gente está impondo os vínculos. Uma vez que a gente pôs os vínculos, agora isso aqui são duas equações algébricas, né? Aqui é física, aqui é matemática, digamos assim. Ou seja, aqui isso é um vínculo físico que a gente está impondo na teoria, e agora isso resulta em duas equações matemáticas que eu posso resolver do jeito que eu quiser. Então, aqui eu posso somar equações, etc. Não tem problema nenhum, né? Porque são só duas equações matemáticas. Mas essas equações aqui, elas são equações de sistemas físicos independentes. Esse é o sistema bloco 1, esse é o sistema bloco 2. E eles só se conectam através desses vínculos. Beleza? Renan, ao longo desse curso, a gente vai considerar algumas generalizações, tá? Não muitas. Por exemplo, a gente vai considerar o que acontece quando a polia tem massa, a gente vai considerar atrito e assim por diante. Tem outras generalizações que não são muito, digamos assim, esclarecedoras, iluminadoras, tá? Então, por exemplo, a questão da corda ter massa é raso. Eu acho que a gente não vai trabalhar aqui, eu posso até talvez ver se eu consigo incluir em alguma aula, mas no fundo, o que isso vai afetar é que o bloco M2 vai estar puxando a massa M1 mais a massa da corda. Então, tipo, é o tipo de problema que dá para você tratar, ele só deixa a conta mais feia, tá? Mas ele não introduz nenhum princípio físico novo. Então, várias generalizações a gente vai fazer, mas acho que não todas. A mais difícil, Renan, na minha opinião, é a corda ser extensível. Essa é difícil. Ou seja, supor que essa corda consegue esticar. Tá? E isso é um complicador, porque aí você precisa saber das propriedades elásticas da corda. Então, isso é mais complicado, a gente vai fugir disso daqui aqui. Né? Beleza, pessoal?
Perguntas? Ok. Então, agora a gente vai, né, ao longo das próximas aulas, a gente vai falar sobre uma série de forças que aparecem em problemas interessantes e como lidar com essas diferentes forças. Então, a gente vai continuar falando do conceito de leis de Newton, mas a gente vai ver diferentes situações. Então, aqui a gente falou, por exemplo, da força normal, a gente falou da lei de Hooke na última aula, né, da força da mola, etc. E a gente vai, ao longo das próximas aulas, falar de outras forças também. Júlio, você tem uma pergunta? Não? Tá bom, vou te mutar. Ok? Então, hoje a gente vai falar sobre a força de resistência com ar. Força de resistência. Resistência do ar. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que bom, tudo bem, todo mundo sabe, digamos assim, né? Se a gente tem um carrinho se movendo ao longo de uma estrada, se você para de acelerar, né? A partir do momento que você para de acelerar, você tem um carro aqui, né? Tem uma velocidade v, tá? Se você não está acelerando, esse carro vai frear, né? Ou seja, você tem aqui uma força de atrito com o ar, tá? Que tende a frear esse carro, né? Então, atrito, em geral, né, atrito barra resistência do ar, etc., é uma forma de dissipação, tá? Então, qual é a origem da dissipação? De onde vem isso daí? Isso daqui vem do contato com o ambiente. Ou seja, vem do fato de que o sistema é aberto. Ou seja, o sistema... Vou colocar assim, para ser um pouco mais preciso, o sistema nunca está isolado. Então, essa é a ideia. Todo tipo de força de dissipação, ou efeito de dissipação, está relacionado com o fato de que os sistemas físicos eles nunca estão 100% isolados, eles sempre interagem com o ambiente ao seu redor. No caso da resistência do ar, por exemplo, ela vem da interação do objeto com as moléculas do ar, né? Ou seja, o ar que está aqui ao nosso redor, ele bate, colide com o carro, e é isso que faz o carro frear. Tá? Então, é um efeito do contato com o ambiente, com o contato do sistema com aquilo que está ao seu redor. E todo o sistema real, ele sempre é aberto, ou seja, ele nunca está isolado. Né? Sistemas reais nunca estão isolados. Nunca estão 100% isolados. Tá? Então, você pode, por exemplo, tentar fazer um experimento controlado. Suponha que você quer estudar a queda livre de um objeto sem levar em conta a resistência do ar. Você pode fazer isso colocando esse objeto numa câmara de vácuo, né? Então, a gente poderia, né, por exemplo, ter uma câmara de vácuo aqui, alguma coisa assim, e aí eu tenho um objeto aqui que cai, né? E aqui está tudo em vácuo, né? Ou seja, aqui dentro eu tenho vácuo. E aí, com isso eu tiro o ar e esse objeto vai cair sem a resistência do ar. Mas o vácuo nunca é perfeito, né? Esse vácuo ele nunca é perfeito. A gente pode atingir, com tecnologias atuais, a gente pode atingir vácuos muito, muito bons. Mas esse vácuo nunca ele é perfeito, tá? Desculpa, Celso, o que é VNM? Viajando na maionese.
Ah, olha, não sei se é toda a matéria que oferece atrito, mas a questão é que a gente nunca consegue isolar 100% um sistema. Se a gente isola, por exemplo, e tira o efeito da resistência do ar, vai ter o contato desse sistema com outra coisa. Sempre tem alguma coisa, sempre sobra alguma coisa. Por mais que a gente tente, sempre sobra alguma coisa. Tá? Então, mesmo assim, aquela visão do astronauta que anda em movimento retilíneo uniforme ao longo do espaço, aquilo é uma ótima aproximação. O espaço tem pouquíssima matéria, mas ela não é perfeita. O astronauta andando ali, ele para também. Ele pode demorar muito, muito, muito para parar, né? Porque o vácuo no espaço é muito, muito bom, mas o vácuo não é perfeito. Então, a gente sempre trabalha com graus de aproximação, tá? Quando a gente fala, vamos desprezar o atrito, a gente nunca fala o atrito é zero, a gente fala que a gente vai desprezar, ou seja, que em comparação com os outros efeitos, o atrito pode ser considerado pequeno. E, claro, isso depende da situação, tá? Uma coisa que é... Oi, Raul. Não, isso daí não é um princípio físico fundamental, tá? Isso realmente é uma consequência prática. Não existe nenhuma lei física que impeça a gente de isolar sistemas de partículas, mas é isso que acontece na prática, é realmente um efeito prático. Tá? Uma coisa que é muito importante de entender e de se de dizer explicitamente, eu vou até colocar aqui colorido, é que não existem teorias microscópicas gerais para descrever dissipação, descrever o atrito. Tá? Não existem. Isso daqui ou seja, existem teorias microscópicas, mas não existe nenhuma teoria geral que seja capaz de descrever esse tipo de efeito. Ou seja, o que a gente tem aqui são teorias fenomenológicas. Ou seja, baseadas no experimento. No experimento. Tá? Então, ou seja, a gente pega uma série de observações experimentais e a gente tenta ver mais ou menos, né, ter uma ideia mais ou menos de como que é o comportamento dessas forças dissipativas. Não existe uma teoria assim definitiva, plau, acabou. Não existe, tá? Todas as teorias de atrito são sempre fenomenológicas. Se existisse, a Boeing ia economizar muito dinheiro, porque acho que metade do orçamento da Boeing vem ficar entendendo como é que é a aerodinâmica de um avião, tá? Ou seja, se a gente conseguisse fazer tudo isso de primeiros princípios, a Boeing estaria economizando muito dinheiro aqui, porque toda essa questão de aerodinâmica, no fundo, tem a ver com isso, né? Tem a ver com como você diminuiu o atrito com o ar. Isso, Heisen, boa. O atrito, ele tem uma origem eletrostática, tá? No fundo, todas as forças que não são gravitacionais, elas têm uma origem eletrostática. Isso daí é uma coisa que vocês vão ver e vai explodir cabeças em Física 3, né? Mas de forças fundamentais, né, as forças que governam o nosso mundo do dia a dia são forças eletrostáticas. Então, o atrito, no fundo, tem a ver com as interações eletrostáticas entre as moléculas do ar e as moléculas do carro. Né? O atrito entre duas superfícies, por exemplo, tem a ver com as forças de contato entre os átomos da superfície. São sempre forças eletrostáticas, no final das contas. O que não tem é uma teoria que vai do micro para o macro. Então, eu vou até melhorar isso, Heisen. É bom que você mencionou. Eu vou colocar assim, não existe teorias... eu vou colocar assim, do micro ao macro. Fica até mais bonito. Ó. Do micro ao macro. Gerais. Tá? O que significa do micro ao macro? Significa que são teorias que começam lá com os princípios básicos da posição das moléculas, etc., e derivam alguma expressão para o atrito. Tá? Isso é muito difícil. Você começar com uma teoria, sei lá, da mecânica quântica e chegar numa fórmula para o atrito de um carro. Isso não existe. Assim, existem teorias que fazem isso, dá para fazer algumas coisas, mas elas não são gerais. Tá?
Então, Renan, isso, são conhecimentos empíricos, ou seja, são leis empíricas, né? É importante saber disso daqui, ou seja, é importante saber que o que está em jogo aqui, no fundo, são considerações empíricas, né? Que a gente tem sobre o problema. Ele até pode ser previsto, você diz teoricamente, né, Guilherme? Ou seja, se ele não pode ser previsto teoricamente, é isso? Isso, ele até pode. O que eu estou querendo dizer é que não existem teorias gerais para isso. Não existe um método papum para fazer isso. Né? Tem formas de prever o atrito em diferentes sistemas, existem teorias microscópicas para isso, mas elas não são gerais, elas dependem muito sensivelmente de várias hipóteses, etc. Então, não dá para derivar resultados gerais. Pode sim, Sônia. Ou seja, no final das contas, o atrito vem das forças intermoleculares. Então, só para ilustrar um pouco o que significa essa fenomenologia, o que a gente observa é o seguinte: se a velocidade é baixa, em geral, o que a gente observa é que a força de atrito ela vale alguma constante, lambda, vezes a velocidade, né? Onde lambda aqui é uma certa constante. Positivo. Né? Então, se a velocidade é baixa, a gente diz que o atrito é linear na velocidade. Por outro lado, se a velocidade é alta, o que se observa experimentalmente é que a força de atrito ela é proporcional ao V ao quadrado. Tá? Ou seja, a força de atrito, se a velocidade é baixinha, ela tende a depender linearmente da velocidade. Se a velocidade é alta, ela tende a ser quadrática na velocidade. Então, esse é o tipo de fenomenologia que aparece. Isso daqui é baseado em experimentos, são observações experimentais. Tá? Ou seja, quando o objeto está muito, muito rápido, a força de atrito é muito forte, então ela vai com V quadrado, né? Isso daqui é muito mais forte que isso daqui. Tá? Ou seja, se você duplica a velocidade, você quadruplica a força de atrito. É mais intenso do que isso daqui. Se a velocidade é baixa, ela tende a ser linear. E esse lambda aqui, essa constante lambda, ela no fundo, ela engloba todas as propriedades, props do sistema mais meio, tá? Então, esse ponto aqui é importante. Quando a gente escreve uma fórmula que nem essa daqui, essa constante lambda, no fundo, ela é quase um coringa, no sentido que toda a parte difícil do cálculo você está colocando nesse lambda. Toda a aerodinâmica de um carro, por exemplo, está resumida por um único lambda. Tá? Esse lambda, no fundo, ou seja, se o seu carro é de Fórmula 1 lá tem uma aerodinâmica X ou uma aerodinâmica Y, é esse lambda aqui. Tá? O que está em jogo é esse lambda. Ele vai depender sensivelmente do tipo de carro, objeto, e também do meio. Por exemplo, o atrito de uma partícula caindo num fluido, né? Por exemplo, imagina que isso aqui é, sei lá, água, e você tem um objeto caindo aqui, tem uma força de atrito também. Aí, isso daí também estaria englobado no lambda. Então, pode ser com ar ou pode ser com água, depende da composição do ar. O atrito vai depender da temperatura, por exemplo. Quanto mais quente, em geral, maior o atrito, e assim por diante. Né? Então, tudo isso está codificado nesse lambda. A gente meio que, tudo que a gente não sabe calcular, tudo que é complicado, a gente joga para debaixo do tapete nesse lambda. Tá? E aí, no fundo, ele é uma constante que caracteriza ali o seu material. Tudo bem, pessoal? Então, Giovanni, eu não acho que seja no sentido de que não existe uma teoria para isso. A teoria do atrito ela é o que a gente chama de uma teoria emergente. Teoria emergente é uma teoria que vem do micro ao macro, ou seja, é uma coisa que a origem está lá no micro, nas moléculas, nos átomos, mas cujo efeito é macro, é macroscópico, né?
Então, teorias emergentes têm esse problema, elas nunca são gerais, elas são muito complicadas, né? Então, a teoria existe, é só que ela é muito complicada de fato, obter resultados gerais, né? Heisen, tem a ver com problemas turbulentos, sim. Essa dependência com a velocidade tem a ver com turbulência, né? Conforme se você vai acelerando um avião, por exemplo, né? Conforme você vai mudando a velocidade, o tipo de força de atrito vai mudando. E você tem efeitos de turbulência, não turbulência do avião de chacoalhar, mas turbulência do ar, né? Que estão relacionados, de fato, com essa questão complicada aqui do atrito. Então, Guilherme, mais ou menos, um supercomputador infinitamente poderoso conseguiria te fazer boas previsões, mas você ainda tem efeitos ou quânticos ou efeitos caóticos que o computador não conseguiria prever. Mas um supercomputador muito, muito potente, a princípio, até conseguiria. O problema é que você precisaria de um computador que ele é infinitamente potente. Ou seja, existe aqui um limite computacional. Tem coisas que os supercomputadores dos próximos 20 anos vão resolver. Tem outros aspectos que nenhum supercomputador vai resolver, porque é infinitamente mais complicado. Não entendi, Raul. Isso, eu pensei nesse computador também, Marcos, né? do Mochileiro das Galáxias. Ok. Então, olha só. Outra coisa que é absolutamente fundamental aqui é o sinal de menos, tá? Esse sinal de negativo aqui, ele é crucial, porque ele significa que a força de atrito, ela se opõe ao movimento do sistema, ou seja, a força de atrito, ela está para cá se a velocidade está para lá, tá? Então, se o V é positivo, a força de atrito é sempre na direção contrária, né? Se o carrinho está andando para lá, a força de atrito é para cá e vice-versa, né? Então, esse sinal de menos aqui, ele é absolutamente crucial. Ok? Então, com isso, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar que a segunda lei... vamos começar considerando esse problema aqui, tá? Então, vamos considerar... vou até copiar ele aqui. Vamos considerar esse problema aqui. A minha segunda lei vai ficar que massa vezes aceleração vai ser igual a força de atrito. Eu estou supondo que só tem isso daqui na jogada, né? Ou seja, menos lambda V. Eu vou supor que a força de atrito vai ser dada por essa daqui. Eu esqueci de dizer, né? Então, eu vou supor nessa aula que a força de atrito é essa daqui. A gente não vai considerar esse caso aqui não, tá? Então, a gente vai supor que é linear na velocidade. Então, eu quero analisar essa equação aqui. Esse é o meu objetivo aqui, né, no começo dessa aula, é analisar em detalhe essa equação. Então, como o movimento é um D, né, eu posso olhar para a componente x, por exemplo. Então, tem aqui uma componente x. Aqui está y. Então, olhando para a componente x, eu tenho massa vezes aceleração igual a menos lambda v. E aí eu vou fazer duas pequenas mudanças aqui. Então, primeiro eu vou definir alfa como sendo lambda sobre m, tá? Então, isso daqui a gente chama esse lambda aqui de a constante de atrito, né? E esse alfa também chama de constante de atrito. A gente chama tudo de constante de atrito, na verdade, é uma confusão, mas é uma constante do atrito. No fundo, é o lambda dividido pela massa, não tem nenhum nome profundo, né? E eu vou usar também o fato de que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, com isso, eu fico com a seguinte equação: dv dt igual a menos alfa v. Tá? E essa daqui é a equação que eu queria analisar agora. Ok? Então, vocês veem, essa equação ela é interessante porque aqui eu tenho aceleração, né? Só que a aceleração em si depende da velocidade. Então, eu tenho uma equação que a taxa com que a velocidade varia depende da própria velocidade. Né? A taxa com que a cada instante a velocidade está mudando vai depender daquela velocidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma equação diferencial. Tá?
E aí, o que eu queria fazer na aula de hoje é resolver essa equação diferencial e mostrar para vocês como resolve esse tipo de equação diferencial. Tá claro até aqui, pessoal? Beleza. Então, como a gente tinha mencionado na última aula, né, uma equação diferencial ela é uma equação que mistura a variável com derivadas dessa variável, né? Então, essa equação aqui é útil ler a equação em voz alta. Realmente é útil você, assim, ler a equação em palavras. Ela está dizendo que a taxa com que a velocidade varia é uma constante vezes a própria velocidade, né? Ou seja, em cada intervalinho de tempo ΔT, a variação da velocidade ΔV depende da própria velocidade a menos de uma constante menos alfa. Tá? Então, qual que é a solução? Eu vou primeiro descrever para vocês qual que é a solução de forma intuitiva e depois eu vou mostrar um método assim um pouco mais rigoroso da gente de fato resolver essa equação, tá? Porque aí esse método vai permitir que a gente resolva também outras equações. Então, qual que é a intuição? Vamos começar pela intuição. A intuição é a seguinte: a gente sabe que a derivada da exponencial, da função exponencial, a gente viu isso quando a gente estava falando lá de cálculo diferencial, é a própria exponencial, né? Então, vocês veem que isso daqui está muito parecido com isso daqui, porque aqui eu tenho que a derivada de uma função é a própria função, mas não exatamente, né? Porque tem uma constante chata aqui no meio. Se esse menos alfa aqui não existisse, aí eu teria exatamente uma exponencial. Mas isso daqui, no fundo, já dá a dica de que essa solução pode ser algum tipo de exponencial. Então, a gente viu também que se eu derivo a exponencial de b vezes t, a gente podia fazer isso usando aquela regra da cadeia, né? O que acontecia aqui é que caía um b e ficava e elevado a bt. Né? Então, ou seja, se eu derivo a exponencial de alguma coisa vezes t, cai a constante b, porque eu derivei com relação a t, e sobra a mesma coisa que apareceu antes. Então, isso daqui dá a dica para a gente, né? Isso daqui dá a dica de que eu poderia ter uma solução que é do tipo exponencial de menos alfa t. Pois a gente pode checar, se eu fizer dv dt, isso daqui vai ser menos alfa e a menos alfa t, ou seja, menos alfa v. Então, essa função e a menos alfa t, ela é tal que, se eu derivo, eu obtenho menos alfa ela mesma. Né? Então, ela é uma solução válida. Vamos agora fazer alguns testes para ver se a gente ganha um pouco de intuição. Então, vou colocar aqui testes. Se eu tiver uma solução da seguinte forma, a e a menos alfa t, vocês acham que isso daqui vai ser uma solução da minha equação diferencial? O que vocês acham? Eu queria perguntar o seguinte: a gente checou aqui, né, que e a menos alfa t é solução dessa equação. Tá? Agora, e se eu multiplicar por uma constante a aqui, onde esse a é uma constante? Isso vai ser solução? Por quê, Raicen? O alfa desce, perfeito. Perfeito. A gente pode checar, né? Quando eu pergunto para você assim, vai ser solução? Tem que checar. A gente pode ter uma intuição, beleza, mas o jeito definitivo de saber é checar que dá certo. Então, se eu fizer dv/dt, eu vou ter um menos alfa, a e a menos alfa t, ou seja, a derivada não está nem aí para a constante a, né? Ela passa batida, e cai o menos alfa aqui, que nem o Raicei falou, e aí então isso aqui vai ser menos alfa v. Então, ok. Beleza? Então, o que é menos óbvio é a constatação de que isso daqui, na verdade, é a solução geral da equação. Tá? Isso daqui é menos óbvio.
tá? Vocês vão aprender a fazer isso nos cursos de cálculo 3, provavelmente, tá? Ou 2, eu acho que 3. De realmente demonstrar que isso daqui é a solução geral. Essa nossa intuição não leva a isso, né? Ou seja, a intuição mostra que o comportamento de equações desse tipo tem que ser exponencial, mas não diz para a gente como que tem que ser isso daqui. Tá? E quem é essa constante A? A constante A, ela vem das condições iniciais. Tá? Ou seja, se eu colocar, por exemplo, V de 0 igual a V0, por outro lado, né, colocando zero igual aqui, eu fico com exponencial de 0 é 1, então eu fico com A. Tá? Ou seja, a solução dessa equação aqui, dv dt igual a menos alfa v, a solução dessa equação é v de t igual a v0 e a menos alfa t. Ok? Essa é a solução geral dessa equação. Perguntas, pessoal? Tá claro? Não senti firmeza aí. Ficou claro que a gente discutiu? Isso, Renan, admitindo que a resistência com ar, ela tem uma constante lambda, que não depende de mais nada, é fixa, e é linear na velocidade. A gente supôs essa expressão aqui, né? Claro, Joara. Qual parte, explicitamente? Essa daqui da condição inicial? Isso. Aqui o que eu usei é o seguinte. O que a gente viu é que, para qualquer constante A, essa fórmula aqui, a elevado a menos alfa t, ela é uma solução da minha equação diferencial. Tá? Então, ou seja, isso daqui resolve para qualquer constante A. Deixa eu até melhorar isso aqui. Para qualquer constante A. Tá? Mas, então, a equação diferencial, ela tem que ter, além dela, ela tem que ter, ou seja, além da equação diferencial, a gente tem que ter condições iniciais, que nem a gente via quando a gente estava integrando as equações do movimento lá, quando a gente começava com a aceleração, encontrava a velocidade, depois a posição, etc., né? A gente tinha aquelas condições iniciais, velocidade inicial, posição inicial. Então, aqui a gente tem que considerar também a velocidade inicial. Se eu pegar essa fórmula aqui e colocar t igual a zero, exponencial de zero é 1, né? Exponencial de zero é 1. Então, jogando t igual a zero aqui, eu fico com a vezes 1, ou seja, a. Então, esse a tem que ser o v0. Essa é mais ou menos a ideia. Tudo bem? Show, pessoal. Então, olha só. Esse resultado ele é bastante importante, tá? Ele mostra que o que a resistência do ar faz é uma relaxação exponencial da velocidade. Tá? Ou seja, o sistema ele começa com uma velocidade v0. Imagina que você está andando no seu carro e, sei lá, em algum momento você para de acelerar. Né? Aí você parou de acelerar com uma velocidade inicial v0. E aí você espera para ver o que acontece. O que vai acontecer é que a velocidade do seu carro ela vai diminuir exponencialmente até parar. Tá? Então, um gráfico disso daí teria a seguinte cara. Seria uma coisa assim, ó. Opa, ficou muito ruim isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Assim, né? Opa. E aí ele... Oh, meu Deus. Espera aí.
E aí ele vem aqui e vai para zero. Tá? Ficou horrível esse gráfico, mas vocês entendem a ideia, né? Deixa eu tentar melhorar isso daqui. Aqui, agora ficou bonito. Não, Heisen, o atrito com o chão ele é diferente, porque o atrito com o chão ele não depende da velocidade, pelo menos para velocidades baixas, né? O atrito com o chão ele vai depender da normal. Né? O atrito com o chão de um bloco de 1 tonelada vai ser maior que o atrito com o chão de uma massinha de 1 quilo. Então, o atrito com o chão ele vai depender principalmente da normal, do contato com o chão. Enquanto que o atrito com a velocidade, com o ar, ele depende principalmente da velocidade. Então, vai ser outra fórmula, outra análise. Elas são bem diferentes. Por isso que eu separei até em 2 aulas distintas. A gente vai falar primeiro aqui da resistência do ar, depois do atrito com o chão. Beleza? Olha só, pessoal. Eu acho que agora é uma boa hora para eu ensinar vocês como fazer gráficos de gente grande, digamos assim, né? O que é gráfico de gente grande? Ou melhor, gráficos teóricos de gente grande. Porque gráficos experimentais vocês vão aprender no curso de Lab e eles têm as suas peculiaridades. Eu estou pensando aqui em gráficos de teoria, né? Exatamente, Gabriel. Quem que é o eixo Y e quem que é o eixo X? Tá? Então, eu vou dar uma dica de sucesso para vocês, que ela é muito útil. Né? Vou colocar aqui numa cor bem espalhafatosa. Dica de sucesso. Quando vocês forem fazer gráficos desse tipo aqui, né, para fazer gráficos, dos resultados, busque grandezas adimensionais. Busque grandezas adimensionais. Tá? O que significa isso? Por exemplo, aqui eu queria colocar a velocidade, né? Mas a velocidade, ela começa em V0 e ela cai além de V0. Então, o que eu posso fazer, eu posso plotar aqui a razão V sobre V0. Essa razão é adimensional, é um número que não tem unidades, né? É a razão entre a velocidade no tempo t e a velocidade inicial. Então, isso aqui é uma coisa que sempre começa em 1, né? E o significado físico dessa grandeza agora é muito claro. Ou seja, ela está me dizendo quanto que a minha velocidade diminuiu em cada instante de tempo, né? Ela está dizendo assim, passado tantos segundos, qual é a fração da minha velocidade inicial que eu estou agora, tá? Então, essa é a ideia de buscar grandezas adimensionais. A outra coisa é relacionada com esse eixo aqui, né? Porque esse tipo de decaimento, ele depende da constante alfa, tá? Se eu tiver outra constante alfa, eu poderia ter um decaimento muito mais longo, tipo assim, ó. Ou um decaimento muito mais rápido, tipo assim. A forma como essa função decai depende do meu parâmetro alfa. Quer ver? Eu acho que eu posso até fazer um gráfico disso daí para vocês, só para deixar bem claro, né, o que está acontecendo. Então, olha só. Vamos fazer aqui. Plot exponencial de menos x, de menos t, t indo de 0 a 5. Então, está aqui o gráfico. Né? Agora, eu vou colocar uma outra aqui. Além dessa, eu vou botar exponencial de menos 2t. Tá vendo? O menos 2t, ele está aqui. Ou se eu plotar exponencial de menos 5t, ele está aqui. Ou se eu plotar exponencial de menos 0,1t, agora ele vai estar para cima. Tá vendo? Então, você vê que a sua escala horizontal, né, ela depende do fator que você coloca aqui. Mas esse gráfico azul, ele não tem nada de diferente desse gráfico amarelo e também não tem nada de diferente desse gráfico vermelho. A física por trás do gráfico vermelho é exatamente a mesma que a física por trás do gráfico azul, apesar deles parecerem tão distintos. O único ponto é que se eu quero plotar o gráfico vermelho, eu tenho que fazer eu tenho que plotar ele para um tempo que vai ser, comparado com esse daqui, 10 vezes mais longo. Porque aqui eu tenho uma constante que é 0,1, aqui eu tenho uma constante que é 1. Então, esse gráfico vermelho, ele é igualzinho ao gráfico azul, mas ele está acontecendo ao longo de uma escala 10 vezes mais longa. Então, se eu plotar isso daqui, vai ser o mesmo gráfico que eu tenho aqui. Tá? Esse gráfico é exatamente esse daqui, ó.
tá? Que é exatamente isso daqui. Você vê que é a mesma coisa. Então, a escala horizontal ela é determinada pela constante alfa. Ok? Renan, esse software ele é uma matemática. Ele não é gratuito, mas a USP tem licença ilimitada. Vocês podem pedir ele ah, lá acho que no Centro de Computação da USP, etc. E vocês podem instalar, se vocês quiserem. Entendeu, pessoal? Então, o ponto é que a escala com que esse cara decai aqui, ela depende da constante alfa. Mas o que eu posso fazer, eu posso plotar aqui a grandeza alfa t. Essa grandeza alfa t, ela é adimensional. Como é que eu sei que alfa t é adimensional? Alguém tem uma ideia? Tipo assim, ó, né? Vamos recapitular. Quem que era esse alfa? Esse alfa é a constante de atrito sobre m. E a constante de atrito é uma coisa que liga Newton com velocidade. E aqui eu divido por quilograma. Então, parece meio complicado, mas eu afirmei agora com segurança que esse alfa t, na verdade, é adimensional. Alguém tem alguma ideia por quê? Isso, Gabriel, mas como é que eu faço para saber isso sem ter que fazer análise dimensional detalhada? Ou seja, sem ter que primeiro obter a análise dimensional do lambda, depois obter a análise dimensional do alfa, etc. Como é que eu sei que ele tem unidade de segunda menos 1? Tem, na verdade, um truque para isso. Boa, Gabriel, perfeito. Essa é uma forma de saber, né? Ou seja, eu olharia direto para cá. Aceleração, eu tenho velocidade, então daqui eu consigo ver que esse alfa tem unidade de segunda menos 1. Porque eu tenho velocidade aqui, mas eu tenho um tempo aqui embaixo, né? Tem esse t aqui embaixo, então esse alfa tem que ter unidade de 1 sobre tempo. Mas tem uma outra forma também de ver isso daí, que a exponencial não pode alterar a unidade. Exatamente, Raicem. O que aparece dentro da exponencial tem que ser adimensional. O que aparece? Aparece em e elevado a x, cosseno de x, ln de x, etc., tem que ser adimensional. Você nunca pode ter uma coisa que é tipo cosseno de 50 Hz, cosseno de 20 quilogramas. Isso não faz sentido, né? Cosseno de 20 quilogramas não tem. Você tem cosseno de um número adimensional, que é um ângulo. Mesma coisa com a exponencial. Então, só batendo o olho aqui, ó, eu só bati o olho aqui, alfa t, eu já tenho certeza que essa combinação alfa t não pode ter dimensão. Se tiver, porque eu errei lá atrás, né? Se tiver, porque eu errei a conta lá do começo. Mas como aqui aparece a combinação alfa t, então se t é segundo, alfa é um subsegundo. Essa combinação alfa t é adimensional. Então, esse daqui é o jeito mais assim sofisticado e robusto de você graficar resultados teóricos. Tá? Quando você chega num resultado teórico, lá que você derivou da sua teoria, você quer analisar esse resultado, a dica de sucesso é sempre busque grandezas adimensionais. Tenta identificar aqui quais são as grandezas adimensionais, tá? E fazer um gráfico onde tanto o eixo x quanto o eixo y não tem unidades aqui, são só números. Tá? Beleza, pessoal? Perguntas? Diga, Raul. Beleza. Porque a gente tem, na verdade, a gente consegue ver isso dessa fórmula aqui, né? Se eu definir, por exemplo, tal igual a alfa t, eu posso escrever essa expressão aqui como sendo v sobre v0
igual a exponencial de menos tal. Então, você vê que a razão V sobre V0 é exponencial de menos tal, ou seja, é a mesma fórmula que está aqui, mas agora escrita em termos de grandeza dimensionais. Beleza? Show. Ok. O que mais que a gente pode fazer com isso? A gente pode agora calcular a posição. Então, a gente sabe como a posição x de t é a integral da velocidade. Não tem segredo aqui. Eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar isso aqui para vocês como exercício, tá? Mas é tranquilo, só precisa saber qual é a integral da exponencial. Ou seja, qual é a derivada da exponencial, aí dá para calcular qualquer integral. O resultado é assim, ó, x0 mais v0 sobre alfa, 1 menos e a menos alfa t. Tá? De verdade, pessoal, tentem fazer isso daqui. É tranquilo e é um exercício legal, tá? Se vocês não conseguirem, vocês me perguntam na próxima aula, a gente faz essa conta. Mas isso é um exercício bacana. Então, a posição é a posição inicial, mais V0 sobre alfa vezes exponencial de menos alfa t. Então, o que é interessante de calcular aqui? Eu posso calcular qual que é a distância total percorrida até parar. Então, como é que eu traduzo em uma expressão matemática essa pergunta aqui da distância total percorrida até parar? Ou seja, se eu olho para isso daqui, como é que eu agora escrevo isso daí matematicamente? O que significa isso? Alguma ideia? O máximo pode ser. Quando que eu vou parar? Essa é uma pergunta interessante. Em que instante de tempo que eu paro? Essa é uma pergunta confusa, né? Eu paro no instante t igual a 3, eu paro no instante t igual a 4. T igual a 0? Beleza. Isso, quando a velocidade é igual a 0. Quando que a velocidade vai ser 0? Para que instante de tempo t? Dá para calcular isso daí? Que limite, Beatriz? Perfeito. Boa, Sônia. Sônia matou aí. Eu paro no tempo t igual a infinito, né? O sistema para só quando t vai para infinito, no limite de tendo para infinito. E elevado a menos alfa t, ele é diferente de zero para qualquer t finito. Exponencial tem essa propriedade. Qualquer tempo finito, qualquer tempo t que eu colocar aqui, esse cara aqui vai ser finito. Né? Só quando t vai para infinito que esse cara tende a zero. Agora, claro, por que a gente não sente isso na prática? A gente não sente isso na prática, né? Quando a gente está dirigindo o nosso carro, porque a relaxação ela é exponencial, né? Então, se eu calcular exponencial de menos 10, exponencial de menos 10 é isso daqui, mas exponencial de menos 20 é isso, e exponencial de menos 30 é isso, né? Exponencial de menos 100 é isso, tá? Então, ou seja, essa grandeza ela vai exponencialmente a zero, né? Depois de, sei lá, alfa t igual a 100, a velocidade seria 10 a menos 44.
tá? Então, é isso que a gente sente, ou seja, para nós parou, né? Mas, claro, tem também questões do atrito com o chão, né? Tudo bem, que são levados em conta. Mas, do ponto de vista do nosso modelo matemático aqui, né? A velocidade igual a zero quando o tempo vai para infinito, tá? E aí, então, agora, a pergunta é, o que acontece, qual que é o limite? Então, ou seja, a distância percorrida d, ela é o limite de t tendendo a infinito de x de t menos x de zero. Hã? Quanto é que vai dar isso daqui? O que vocês acham? Infinito? Essa é uma ótima pergunta, Beatriz. Ou seja, será que o sistema vai percorrer também uma distância infinita? O tempo é infinito, né? Mas será que o sistema percorre uma distância infinita até parar? Então, isso daqui vai ser o limite de t indo para infinito. Exatamente, o Lucas cantou a bola aí. V0 sobre alfa, 1 menos e a menos alfa t. E aí, quando o tempo vai para infinito, essencialmente, o que acontece é que esse cara morre. Né? Esse cara morre porque a exponencial de menos infinito é zero, que nem esse gráfico está mostrando aqui, né? Exponencial vai para zero. Então, isso daqui é V0 sobre alfa. Ou seja, a distância percorrida é V0 sobre alfa. Então, esse resultado é muito massa, né? Você vê, ele vai contra a intuição que a Beatriz colocou aí, de que se o sistema, a gente espera um tempo infinito, a gente imaginaria que a posição também andaria um tempo infinito, mas ela não anda. Ou seja, anda só uma distância fixa d. E essa distância, ela depende intuitivamente dessa razão entre a velocidade inicial e a coeficiente de atrito. Se a velocidade inicial é grande, a distância é grande. Se a força de atrito é grande, a distância é pequena, né? Então, se eu tenho um carro que é pouco aerodinâmico, ele para mais rápido. Se eu tenho um carro que é muito aerodinâmico, ele anda mais. Como assim? O gráfico de qual situação, Beatriz? Isso. Como é que vai ficar esse gráfico? Então, olha só. Vamos tentar graficar aqui a posição em função do tempo. Isso, inclusive, é um bom exercício para a gente tentar encontrar grandezas adimensionais. Então, aqui, ó, eu vou colocar alfa vezes t, de novo. Né? Então, eu tenho aqui o tempo adimensional. E o que eu posso colocar agora no eixo y? Uma coisa que é útil de olhar é para x menos x0 sobre d. Né? Deixa eu talvez escrever isso um pouquinho mais bonitinho aqui. X menos x0 sobre d. Ou seja, isso aqui é a distância que a partícula percorre a partir da inicial, dividido pela distância total que ela vai percorrer. E isso daqui vai ter a seguinte cara, ó. Ele vem aqui e satura. Então, ele vai saturar aqui num certo valor. Se não tivesse o atrito, né? Se não tivesse o atrito, a gente obteria uma coisa assim, ó. Isso daqui é o movimento... Opa! Retilíneo uniforme, né? Então, você imagina assim, você acelerou o seu carro e aí no tempo t igual a zero, você soltou, né? Soltou a aceleração, deixou o carro andar. Se não tivesse atrito, o carro ia andar com movimento retilíneo uniforme, né? X ia ser V0T. Mas como tem atrito,
ele começa aqui, aí ele vai curvando aqui, tá vendo? E aí chega um ponto aqui que ele vai parar nessa linha aqui, tá? Que é o valor aqui 1, ou seja, ele vai até D, tá? Então, o sistema começa aqui e aí uma hora ele satura aqui nessa distância D e para, tá? Esse gráfico aqui é super importante, assim, isso aqui já é um exemplo bem mais sofisticado, né, gente, sei lá, de análise, etc. Então, é legal tentar entender a fundo esse gráfico, o que está acontecendo aqui. Se isso daqui não estiver claro, por favor, me interrompam aqui, pode perguntar. Eu realmente gostaria que vocês entendessem o espírito desse gráfico aqui. Ok, pessoal. Então, oi, Raul. Não é necessariamente o chute, não existe, nem sempre existe uma única grandeza dimensional para plotar. Em problemas mais complicados podem ter várias grandezas, né? É uma questão de, assim, de ver quais combinações adimensionais fazem mais sentido físico. Então, aqui, eu gosto disso daqui porque é uma razão, né? Razão entre a distância percorrida no tempo t pela distância percorrida no tempo infinito. Então, ele começa em 0 e termina em 1, né? Então, fica bonitinho. Eu poderia plotar alguma outra coisa também. Talvez não ficasse tão legal. Por exemplo, uma escolha ruim, né? Uma escolha ruim aqui, ruim, seria x sobre x0. Por que isso aqui seria ruim? Porque x0 é a posição inicial que é arbitrária, né? Então, eu poderia muito bem, por exemplo, escolher x0 igual a 0. Né? Ou seja, eu não precisava escolher x0 diferente de 0. Eu coloquei um x0 aqui para ficar geral, mas eu podia ter escolhido esse x0 como sendo 0. Aí, como é que eu ia ficar o gráfico se é x sobre 0, né? Então, esse aqui seria uma escolha dimensional, mas ela é ruim. Enquanto que o x sobre o d é mais legal, porque ele está dizendo aqui a distância percorrida no tempo t pela distância percorrida total. Isso uma arte, assim, tem um certo treino de plotar o que em função do que, tá? Isso, assim, não se preocupa, né, gente? Daí vocês vão pegando as manhas com o tempo. Boa, Raicen. Mas o que o eixo Y vai ser afetado pelo alfa? Essa grandeza em si aqui, ela não vai mais depender de alfa. Essa grandeza aqui, ela varia entre 0 e 1, né? O que depende de alfa em si é o x, né? Mas uma vez que eu dividir por d, essa grandeza aqui agora é uma grandeza que está entre 0 e 1, sempre, né? Então, ou seja, o que esse gráfico está me dizendo é que é uma forma resumida de dizer que conforme αt aumenta, x menos x0 converge para o valor d, né? Então, x menos x0 tende ao valor d conforme αt aumenta. Beleza? Show, pessoal. Então, para terminar a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês como agora resolver esse problema sem ter que chutar a solução. Porque, no fundo, né, essa solução que a gente escreveu foi uma intuição. A gente chutou uma solução. A gente falou, olha, eu tenho uma equação diferencial aqui, meio que ela parece uma exponencial aqui, e então eu vou chutar que a solução é essa daqui. Né? Mas agora eu vou mostrar para vocês um método para resolver esse tipo de equação. Esse método se chama método da separação de variáveis. De variáveis. Tá? Resolver equações diferenciais, gente, é um tópico extremamente sofisticado. Tem cursos inteiros e linhas de pesquisas inteiras em resolver equações diferenciais. O mundo é repleto de equações diferenciais. O nível de complexidade das equações diferenciais
ele pode aumentar infinitamente. Então, vocês podem passar o resto da vida se resolvendo equações diferenciais. É um mundo muito vasto e muito complexo, tá? Então, quando a gente resolve equações diferenciais, a gente olha para classes de equações. A gente está interessado em, ou seja, diferentes classes têm diferentes métodos de solução. Tem classes que não dá para resolver. Tem uma série de tem infinitas equações diferenciais que não tem solução. A gente consegue, às vezes, fazer uma simulação computacional, mas a gente não consegue resolver analiticamente aquela equação diferencial. Isso é muito comum, na verdade. A maior parte das equações diferenciais não tem solução. Tá? Aqui eu vou descrever um método que ele é bom para estudar equações desse tipo ou outras variações. Eu vou falar de outros exemplos também. Tá? Mas são equações desse tipo, que são um pouco mais simples, que só envolvem uma derivada, assim por diante. Tá? Então, a ideia do método é pegar essa equação aqui e passar esse dt para o outro lado e o v para a esquerda. Então, é escrever isso daqui como sendo assim, dv sobre v igual a menos alfa dt. Tá? Eu sei que isso daqui pode parecer meio estranho, né? Porque vocês pensam assim, poxa, mas espera lá, eu posso fazer isso? Tipo assim, do nada agora eu posso pegar esse dt e sair jogando ele para cima e para baixo? Isso é permitido? É permitido com certo cuidado, né? Nesse tipo de situação, isso é permitido. E no curso de cálculo, vocês vão ver, assim, de forma mais rigorosa, por que isso é permitido. Mas a intuição é mais ou menos essa. O método se chama separação de variáveis, porque eu separo o que é v de um lado do que é t do outro. Né? Ou seja, eu escrevo a coisa de tal forma que desse lado aqui eu só tenho coisas que tem v, e desse lado eu só tenho coisas que tem t. E aí, agora o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso integrar dos dois lados. Dos dois lados. Então, eu posso escrever integral de dv sobre v igual a menos alfa integral de dt. Tá? Então, a essência do método é essa. Eu começo com uma equação diferencial, eu jogo a minha variável, nesse caso v, para a esquerda, e eu jogo t para a direita. E aí eu integro dos dois lados. Agora eu sei fazer essas integrais. Então, agora, digamos assim, a gente está em território mais familiar, né? Quem que é integral em t? Vocês lembram? Integral de dt do número 1. T. Beleza, isso é t. E essa daqui é um pouquinho mais complicado. Qual que é a integral de 1 sobre x, 1 sobre v? Isso aí, é o ln. Então, isso aqui é o ln de v. Tá? Então, com isso, eu chego que ln de v igual a menos alfa t, e eu posso colocar uma constante. Eu devo colocar uma constante aqui também, né? Então, tem que ter uma constantezinha aqui, onde c é igual a uma constante. Porque quando a gente faz essa integral, tem que ter uma constante sempre, né? Tá? Então, eu fico com ln de v igual a e a menos alfa t. E agora, o que eu faço? Alguma sugestão? Isso, Raul, só não é multiplicar por e, né? É tomar a exponencial. Eu não vou multiplicar pelo número e, porque é um número, 2,7, sei lá. Eu vou tomar a exponencial dos dois lados, né? Então, ou seja, eu vou tomar a exponencial, porque eu tenho assim, né? Se x igual a y, então e elevado a x igual a e elevado a y. É isso que eu vou usar, né? Ou seja, eu fico com o exponencial do ln de v igual a exponencial de menos alfa t mais c. Tá? Só que exponencial do ln de v é o próprio v. Então, eu fico que v igual a exponencial de menos alfa t mais c. E eu posso agora definir exponencial de c como sendo igual a a. É uma nova constante. Portanto, a gente chega que v de t igual a e a menos alfa t. Tá? Ou seja, a gente resolveu agora aqui a nossa equação diferencial. E o valor de a gente fixa, né, que nem antes, pela condição inicial.
Então, parabéns, gente. Parabéns, vocês acabaram de resolver a primeira equação diferencial da vida de vocês. Ok? Perguntas? Mudou o jeito de ver o mundo, exatamente, Sônia. Né? Para alguns de vocês, vocês vão passar o resto da alguns de vocês, tipo eu, vão passar o resto da vida resolvendo equações diferenciais. Metade da minha vida é ficar resolvendo equação diferencial, tá? Então, isso daqui abre um mundo novo para vocês. Então, para terminar a aula com chave de ouro, vamos fazer um exemplo, fugindo um pouco da questão do atrito, né? Da resistência do ar. Na próxima aula, eu vou terminar essa questão da resistência do ar e vou considerar o problema da queda livre. Então, a gente considerou aqui um carrinho, então só tinha o efeito da força de atrito, né? Aqui, a única força que atuava no carrinho é a força de atrito. A gente vai considerar, na próxima aula, o caso de um objeto em queda livre, tipo aqui, onde tem tanto a força da gravidade quanto o atrito, tá? Mas para terminar a aula de hoje, eu queria só ilustrar um pouco como é que equações diferenciais aparecem em outras áreas e em outros contextos. Tá? Então, vamos considerar um exemplo aqui diferente. Vamos falar do apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi. Tá? Quem gosta de Walking Dead aqui, agora vai entender muito melhor a série. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, isso daqui, na verdade, que eu estou fazendo, é muito usado em biologia, não para falar de zumbis, é claro, mas para falar da dinâmica de populações. Populações de bactérias, populações de animais silvestres, esse tipo de coisa. A ideia é você construir equações diferenciais que descrevam a dinâmica desses animais, ou no caso aqui dos zumbis. Né? Então, a gente vai dizer que Y é o número de zumbis no planeta, sei lá. Zumbis no planeta. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu quero escrever uma equação que me diz assim, como é que o número de zumbis muda no tempo, né? Ou seja, isso daqui igual a alguma coisa, tá? E o que é diferente dos zumbis? O que é diferente dos zumbis é que os zumbis geram mais zumbis, né? Porque os zumbis vão morder os humanos, que vão virar zumbis. Então, o número de zumbis, a taxa com que esse número varia, ela vai ser proporcional ao número de zumbis ao quadrado, né? Então, eu vou ter uma coisa do seguinte tipo, alfa y ao quadrado, onde esse alfa aqui é uma constante, uma nova constante. Eu acho que eu poderia até chamar, talvez, vamos variar aqui, vamos chamar isso aqui de beta. Né? Beta. É uma constante. Então, a ideia, a diferença aqui é que zumbis geram mais zumbis. Então, a taxa com que isso aqui varia depende do número de zumbis ao quadrado. Né? E vamos ver, então, o que acontece com isso daí. Ou seja, isso aqui seria um modelo para descrever a população de zumbis. Perfeito, Carlos. Perfeito. Esse modelo aqui ele é simplificado demais, porque ele só tem uma população. Tá? Eu poderia fazer exatamente isso, Carlos. Eu poderia chamar aqui e dizer assim, que Z é igual ao número de humanos. E aí eu ia ter aqui duas equações diferenciais. Eu ia ter uma equação diferencial para como que a população dos humanos varia e para como a população dos zumbis varia. É exatamente assim que o pessoal modela, por exemplo, a epidemia do Covid, por exemplo. Se vocês quiserem dar uma busca, procurem na internet pelo modelo SIR. Modelo SIR. SIR significa Susceptible, Infected, Recovered. É um modelo de 3 populações para modelar epidemias, onde você considera pessoas que são suscetíveis à doença, pessoas que estão infectadas pela doença e pessoas que já tiveram a doença e estão recuperadas. E aí você modela as interações entre elas. Esses modelos matemáticos de epidemia são exatamente dados por esse tipo de lógica. Aqui eu estou desprezando a população de humanos, né? Ou seja, eu estou desprezando
esse efeito aqui por simplicidade. Mas, a princípio, a gente poderia incluir também. Deixa eu ver, Raul. Então, vamos ver o que acontece aqui, Raul. Vamos ver exatamente o que sai disso daí. Você vai ver que tem surpresas aqui, né? Então, a gente vai resolver essa equação usando o método de separação de variáveis. Então, o que a gente faz, que nem no outro caso, a gente joga o y para um lado e o dt para o outro. Então, a gente escreve isso como sendo dy sobre y ao quadrado igual a beta dt. E agora a gente integra dos dois lados. Então, de novo, qual que é a integral de t aqui? É t, né? E qual que é agora a integral de y ao quadrado? 1 sobre y ao quadrado. Alguém se arriscaria aí a chutar? Eu vou até colocar ela aqui no cantinho. Integral de dy sobre y ao quadrado. Essa é mais difícil, né? É um pouquinho mais difícil. Dá para fazer com as regras que a gente discutiu lá, porque no fundo isso aqui é y elevado a menos 2, né? Então tem a formulinha lá da regra do tombo para a integral de um polinômio, mas é um pouquinho mais complicado. Alguém arrisca a resposta aí? Não precisa fazer por partes, não, Raul. Integração por partes é um método mais complicado. E não é raiz de y, não, Thiago. Quanto que dá a derivada de y elevado a menos 1? Ah, boa, o Gabriel cantou a bola aí. Dá menos 1 sobre y. Mas fala para mim aqui, gente. Quanto que é a derivada de y a menos 1? Isso, é y a menos 2, mas cai um sinal de menos, né? Esse menos 1 tomba aqui. Então, é menos y a menos 2. Então, vocês veem, é quase y a menos 1 aqui. Só tem o sinal que está errado. Então, eu tenho que pegar esse sinal e jogar para cá. Por isso que a integral de 1 sobre y ao quadrado é menos 1 sobre y. Tá? Então, eu vou ficar com a seguinte expressão. Eu vou ficar aqui, menos 1 sobre y, igual a beta t, mais uma certa constante c. Ok? E, isolando agora o y, eu fico que, então, y vai ser igual a menos 1 sobre beta t mais c. Por último, eu determino a minha condição inicial. Condição inicial. Então, a minha condição inicial, eu quero dizer que y no tempo zero era igual a y0, é o número inicial dos zumbis. Isso daqui poderia ser, por exemplo, 1, né? Sei lá. Ou seja, eu posso começar com um único zumbi, se eu quiser. Tá? Mas eu começo com y0. Então, eu coloco y de 0 e colocando t igual a 0 aqui vai dar menos 1 sobre c. E isso tem que ser igual a y0. Porque, né, quando eu coloco o tempo t igual a 0, morre esse pedaço aqui. Sobra só aqui menos 1 e o c. Boa, Gabriel. Verdade. Como eu tenho duas integrais, eu poderia colocar uma outra constante aqui. Bem lembrado, esqueci de mencionar. Mas não precisa, né? Porque se eu colocar um c' aqui, c menos c' é uma constante também, né? Ou seja, basta eu incluir uma única constante que é suficiente. Beleza? Então, a gente vê que a constante c, nesse caso, ela vale menos 1 sobre y0. Ou seja, y de t vai valer, né, olhando para essa fórmula aqui, vai valer
menos 1 sobre beta t menos 1 sobre y0. Tá? Esse é o resultado final. Acabou. Mas vamos tentar dar uma pequena massageada aqui e deixar ele um pouquinho mais bonito. Então, o que eu vou fazer, se vocês me permitem, eu vou jogar esse y para cá, né? Então, eu vou escrever isso daqui assim. Vou escrever como sendo menos 1 sobre y0 beta t menos 1 sobre y0. E agora, eu pego e ponho esse cara aqui em cima, né? Então, eu escrevo isso como sendo menos y0 sobre y0 beta t menos 1. E para terminar, vamos se livrar desse sinal de menos, né? É chato ficar com sinal de menos, porque esse y aqui é um número de zumbis, né? Então, a gente sabe que ele tem que ser positivo. Não dá para ter número negativo. Então, a gente pode eliminar esse sinal de menos se a gente trocar a ordem desse cara aqui de baixo. Ó. Se a gente flipa aqui, aí elimina esse sinal. Então, eu posso escrever o meu resultado final aqui como sendo y0 sobre 1 menos y0 beta t. Tá? E essa daqui, então, é a minha expressão final. Ok? Agora, vamos, para terminar, fazer um gráfico disso daqui. Então, eu quero que vocês me contem quais grandezas adimensionais é bom usar aqui. Começando pelo eixo vertical. O que eu deveria colocar aqui para fazer um gráfico? Y sobre y0? Perfeito. Eu acho que é o que eu tenho para fazer aqui, né? E é uma grandeza que faz sentido. Ou seja, y sobre y0 é uma grandeza razoável. É o número de zumbis frente ao número inicial, né? Claro, se eu começasse com 0 zumbis, eu não teria dinâmica, porque se eu começo com y igual a 0 aqui, o y continua 0. A gente pode ver isso daqui também, né? Então, nesse caso, eu tenho que começar com pelo menos 1, né? Então, esse y0 tem que ser pelo menos 1. Se eu começar com 0, ele fica 0 o tempo todo. Ou seja, se não existe nenhum zumbi, não vai ter zumbi, né? Zumbis não vão aparecer do nada. Então, eu preciso de pelo menos um deles. E o que eu posso colocar agora aqui no eixo horizontal? Por que y0 beta t e não beta t, Renan? Perfeito. A gente pode ver que, na verdade, aqui, a grandeza que é adimensional é y0 beta t, né? y0 beta t é adimensional. Por que ele é adimensional? Porque o que aparece aqui está somado no número 1. E número 1 não tem unidade, né? Então, é 1 menos alguma coisa. Então, eu sei que esse troço aqui não pode ter unidade, né? Ok. Como é que fica um gráfico disso daqui? No começo, ele vai aumentando. Deixa eu até pegar o meu plot aqui para ver. Ele começa devagar, ele vai aumentando assim. Agora, olha só que interessante. Conforme esse cara aqui, desculpa, y0 beta t, ele vai se aproximando do número 1, tá? Esse número aqui vai ser y0 dividido por uma coisa que é cada vez menor, tá vendo? Conforme ele vai chegando aqui, eu estou dividindo por 1 menos uma coisa próxima de 1. Então, esse número aqui fica muito pequeno. Esse cara aqui diverge. Tá? Ou seja, ele vai para infinito. Tá? Então, esse daqui é o apocalipse. Deu ruim. Tá? Ou seja, chegou um ponto crítico aqui onde o número de zumbis tende para infinito. Tá? Diverge. Acabou o mundo. Isso daqui, então, está embutido aqui, né? Ou seja, isso daqui mostra que
esse y de t, ele só é finito até esse instante t. Depois disso, ele é infinito. Beleza, pessoal? O Ebola é diferente, né, Sônia? Porque o Ebola ele não tem essa questão do zumbi, de que você precisa de zumbis para gerar zumbis, né? Ele é um pouco diferente nesse sentido. O Ebola, na verdade, ele não é um vírus tão perigoso quanto a gente imagina, porque ele se propaga rápido, ele mata rápido demais o Ebola. Então, ele não tem tempo de se propagar tão bem, né? O verdadeiro vilão aqui são os zumbis. Os zumbis tem que ser nossa verdadeira preocupação aqui. Exatamente, Guilherme. Eu acho que esse gráfico explica porque o Walking Dead já tem 15 temporadas, ou 1 milhão de temporadas. Acho que é exatamente essa a explicação aí. Tudo bem, pessoal. É isso aí. Paramos por hoje. Exatamente, Beatriz. A gente podia fazer uma equação diferencial para modelar o número de temporadas do Walking Dead, né? Ok, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas, é isso aí. Nos vemos na sexta. Valeu, gente. Tchau, professora. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Oi, Raul. Eu estudo física quântica, né? Em particular, as conexões entre física quântica e termodinâmica, né? Então, processos térmicos ocorrendo na escala quântica. Valeu, gente. Obrigado a todos.